Cerca de 701 a.C., nas muralhas escaldantes de Jerusalém, onde o sol do meio-dia castigava a pedra calcária como um julgamento divino, o ar pairava pesado, impregnado pelo cheiro acre de suor humano misturado ao pó seco que subia das planícies de Judá, enquanto o rei Ezequias, com a túnica real colada à pele úmida pelo terror que se insinuava como uma serpente fria em suas entranhas, apoiava as mãos trêmulas nas ameias ásperas, sentindo cada irregularidade da pedra roçar contra suas palmas calejadas pela oração incessante. O horizonte, outrora sereno com os olivais que sussurravam promessas de paz ao vento do deserto, agora se perdia em nuvens de poeira levantadas pelos exércitos assírios, cujos estandartes negros tremulavam como asas de abutres famintos, aproximando-se inexoravelmente da Cidade Santa. Ezequias sentia o peso da coroa invisível da responsabilidade esmagar seus ombros, o coração batendo não como o de um guerreiro, mas como o de um pai que vê os filhos cercados pela morte. Pensamentos tumultuados invadiam sua mente. As promessas de Javé ao seu ancestral Davi, os pecados de seu pai, Acás, que haviam aberto as portas ao inimigo pagão, e o eco distante dos salmos que entoava nas noites insones do palácio, suplicando misericórdia onde só restava a fé como âncora em meio ao vórtice de perdas que já devorava as fortalezas vizinhas. Você sente, nesse instante, o calor abrasador do sol penetrando através das fendas das muralhas, queimando sua própria pele, como se o fogo de Refaim lambesse os confins de Judá, enquanto o vento morno carrega os primeiros murmúrios de tambores assírios, ritmados como o pulsar de um deus falso, Nisroque, que devora nações inteiras. Nas ruas estreitas abaixo das muralhas, onde o fedor de pão racionado se misturava ao odor metálico do medo exalado pelas narinas dos cidadãos amontoados, as mulheres de Jerusalém, com véus empoeirados colados aos rostos sulcados por lágrimas secas, apertavam os filhos contra o peito, sentindo os corpinhos febris tremorem sob camisas puídas pelo uso incessante. O chão de terra batida, rachado pela seca impiedosa que Javé havia enviado como prelúdio ao julgamento, grudava-se às solas descalças, cada passo uma agonia de músculos exauridos que imploravam repouso negado pela sombra alongada dos catapultas inimigos que se delineavam no horizonte. Ezequias, descendo das ameias com pernas que pareciam chumbadas por um fardo invisível, o suor escorrendo em riachos salgados pela testa enrugada prematuramente pela coroa, ouvia os sussurros dos sacerdotes levitas nos portões, cujas barbas grisalhas tremiam ao recitar trechos do Deuteronômio. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, bendito serás na cidade e bendito no campo. Mas as palavras soavam ocas, ecoando contra a realidade cruel das caravanas de refugiados que chegavam das cidades caídas de Laquis e Líbina, cujos sobreviventes, olhos vazios como poços secos, narravam horrores, pilhas de cadáveres apodrecendo sob o sol, o clangor das espadas curdas assírias ceifando vidas como trigo maduro e o riso gutural dos soldados de Senaqueribe ecoando nas sinagogas profanadas. O rei parou no pátio do palácio, o ar ali mais sufocante ainda, carregado pelo incenso queimado nos altares domésticos em vão, suplicando proteção, e sentiu uma náusea subir pela garganta ao imaginar suas próprias filhas, escondidas nos aposentos internos, com o tremor de medo fazendo suas mãos delicadas torcerem os xales bordados com fios de ouro herança de Salomão. Nesse momento, a fé não era mera crença, mas a única corda estendida sobre o abismo, fina como o fio de uma teia de aranha tecida pelo espírito de Javé, sustentando um reino à beira do colapso. Enquanto o crepúsculo tingia as muralhas de um vermelho sanguíneo, como se o próprio sangue de Judá escorresse pelas pedras sagradas
do Templo de Salomão, Ezequias convocou seus conselheiros no salão de audiências, cujas colunas de cedro libanês exalavam ainda o aroma resinoso de glórias passadas, agora ofuscadas pelo bafo quente de lâmpadas de azeite, tremulantes que projetavam sombras dançantes como demônios à espreita. Eliaquim, o mordomo palácio, com a túnica rasgada em sinal de lamento e cinzas grudadas à fronte envelhecida pelo fardo da administração, inclinava-se sobre pergaminhos amarelados, que listavam os tributos extorquidos por Senaqueribe: ouro, prata, joias arrancadas dos peitos das rainhas assírias em guerras anteriores. Sua voz rouca, entrecortada por pausas, em que o peito arfava como fole exausto. Ó rei, as fortalezas de Azeca caíram. Os assírios empilharam os corpos como lenha para seus fogos rituais. E o profeta Isaías alerta que o pecado de idolatria de nossos pais clama por vingança. Ezequias, sentado no trono de marfim entalhado com querubins alados, sentia o couro frio aderir às coxas nuas sob a túnica, o peso da joia real pressionando o crânio como espinhos da coroa de um Messias sofredor ainda por vir. Seus pensamentos giravam em espiral, recordando as reformas que iniciara. Destruição dos altares pagãos nos altos, purificação do templo com águas do Quidrom, correndo vermelhas de sangue de touros sacrificados, atos de obediência que agora pareciam gotas d'água contra a maré de julgamento divino por gerações de rebelião. Você percebe, nesse salão opressivo, o cheiro de medo azedo emanando dos poros dos nobres, o som abafado de respirações ofegantes sincronizadas ao trovejar distante dos cascos assírios, e o formigamento na nuca como se o dedo de Javé traçasse o destino da nação, forçando Ezequias a erguer-se devagar, músculos protestando com fisgadas lancinantes para ordenar: fortifiquem as muralhas, multipliquem as cisternas, mas, acima de tudo, clamemos ao Senhor, pois só nele reside a saída quando toda a carne falha. Nas profundezas da noite que se adensava como breu sobre Jerusalém, com o céu cravejado de estrelas indiferentes testemunhando o drama terreno, Ezequias caminhava pelos corredores do Palácio Real, o eco de seus sandálias de couro contra o mosaico de azulejos fenícios soando como batidas fúnebres. Cada passo, uma luta contra o cansaço que infiltrava os ossos, como veneno lento, enquanto o vento noturno infiltrava-se pelas janelas em arco, carregando o uivo lúgubre de chacais nas colinas de Moabe e o cheiro distante de fumaça de vilas incendiadas. Seus servos, sombras silenciosas com tochas crepitantes, que exalavam fumaça gordurosa irritando os olhos já inchados de lágrimas contidas, guiavam-no aos banhos reais, onde a água morna das cisternas subterrâneas, filtrada por camadas de areia sagrada, lambia sua pele exausta, aliviando momentaneamente o ardor das feridas invisíveis da alma. Ali, imerso até o pescoço, Ezequias murmurava salmos de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas as palavras ecoavam vazias contra o rumor crescente dos acampamentos assírios que cercavam a cidade como um colar de ferro, suas tendas de peles de cabra erguidas em semicírculo, fogueiras piscando como olhos malignos na escuridão. Pensamentos intrusivos assaltavam-no. As visões de Laquis, onde os arqueiros assírios haviam crivado de flechas os defensores como folhas secas ao vento, os gemidos dos feridos arrastados para a escravatura e o medo corrosivo de que Jerusalém, joia da aliança davídica, se tornasse pó sob as botas de Senaqueribe, rei que se jactava de nunca ter sido detido por Deus algum. Saindo da água com gotas peroladas, escorrendo pelo torso marcado por cicatrizes de antigas batalhas espirituais, Ezequias vestia uma túnica limpa de linho fino, sentindo o tecido fresco contra a pele ainda úmida. Um breve consolo antes de vestir novamente
o manto de rei sitiado. Essa noite, a fé não era escolha, mas sobrevivência, um fogo interior que queimava devagar, purificando o medo em obediência radical ao Deus que parte mares e derruba gigantes. Ao amanhecer, quando os primeiros raios do sol nascente banhavam as torres do templo em ouro líquido, filtrando-se através da névoa de orvalho que pairava sobre os vales como véu de noiva sacrificial, os vigias nas muralhas avistaram o avanço inexorável. O exército assírio, uma maré humana de 10.000 almas armadas, com carros de guerra rangendo sobre rodas chapadas em bronze, cavalos bufando vapor quente pelas narinas dilatadas e infantes carregando escudos laqueados pintados com deuses alados, serpenteando pelas ravinas secas rumo aos portões de Jerusalém. Ezequias, alertado pelo clangor das trombetas de alarme que rasgavam o ar fresco da manhã como lâminas, subia novamente as ameias, o coração apertado em garra de águia, sentindo o vento frio da aurora arrepiar a pele exposta no pescoço, enquanto via de longe o Rabsaqué, o porta-voz assírio de voz trovejante, desmontar de seu cavalo ruão, coberto de espuma, sua armadura de escamas reluzindo como escamas de Leviatã. O ar enchia-se agora do odor penetrante de esterco equino e couro curtido, misturado ao suor acre dos portadores de arietes que testavam as muralhas distantes com golpes surdos que reverberavam até os ossos dos defensores judeus, cujas mãos tremiam nos arcos recurvados, flechas prontas, mas inúteis contra a horda. Ezequias observava, paralisado por um instante, o Rabsaqué erguer as mãos em gesto zombeteiro, sua barba negra entremeada de fios prateados, balançando ao vento, e gritar em hebraico fluente, aprendido nas conquistas de Samaria. Dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o soberano de Assíria, em que confias tu para te rebelar? Acaso pensas que palavras vazias são estratégia? Olha, confiaste no Senhor, mas onde estão os deuses de Ramate e Arpade? Caíram ante nós. Jerusalém será como pó sob nossos pés. As palavras feriam como flechas envenenadas, infiltrando-se nas mentes dos soldados nas muralhas, cujos joelhos fraquejavam, o pavor subindo pela espinha dorsal como gelo líquido, olhos vidrados fixos no mar de lanças que ondulava abaixo, refletindo o sol em flashes cegantes. Nesse vórtice de terror palpável, onde o sol escaldante fazia o ar tremular como em fornalha, Ezequias sentiu o chão sob seus pés inclinar-se perigosamente, o mundo girando em câmera lenta enquanto o Rabsaqué prosseguia seu discurso blasfemo, cada sílaba ecoando pelos vales como trovão profano. Não deixeis que Ezequias vos engane com promessas de Javé. Ele não pode livrar-vos. Assim como não livrou os reis de Judá das minhas mãos, vede os montes de crânios em Laques, cheirem o fedor da derrota. Os cidadãos, aglomerados nos terraços abaixo, cobriam os ouvidos com mãos trêmulas, mães enfiando dedos nas bocas das crianças para abafar soluços, o cheiro de urina de medo manchando as vestes inferiores, enquanto Ezequias, com o rosto pálido como pergaminho antigo, rasgava sua túnica real com um som rasgado que cortava o silêncio atônito, cinzas das urnas dos altares caindo sobre sua cabeça como neve de juízo, sujando a barba real e colando-se à pele úmida de suor frio. Seus conselheiros, Eliaquim, com a mão pressionada no peito arfante como se o coração quisesse romper as costelas. Sebna, o escrivão, olhos arregalados em descrença muda, e Joá, o cronista, cuja pena tremia inutilmente sobre a tabuleta de argila, formavam um círculo protetor ao redor dele, sentindo o tremor contagioso do rei transmitir-se como onda sísmica. Você sente, nesse ápice de desespero, o gosto metálico do sangue na língua mordida pela tensão.
o vento carregando o eco das risadas assírias como hienas ao redor da presa, e o formigamento espiritual que precede o milagre, como se o próprio Javé inclinasse o ouvido do céu para ouvir o clamor da fé cercada. Descendo das muralhas com passos lentos e deliberados, cada degrau da escadaria de pedra polida rangendo sob o peso de um reino vacilante, Ezequias liderava a procissão fúnebre rumo ao templo, o pano rasgado da túnica chicoteando contra suas pernas, marcadas por varizes do estresse acumulado. O ar interior do santuário envolto em nuvens espessas de incenso de mirra e cânfora que picavam os olhos e impregnavam as narinas com um perfume sagrado, contrastando com o fedor profano do cerco exterior. Os sacerdotes levitas, em vestes de linho branco salpicadas de sangue de cordeiros imolados ao amanhecer, prostravam-se ante a arca da aliança, velada por cortinas bordadas de querubins, suas testas tocando o pavimento de mármore frio, enquanto Ezequias se aproximava do altar de bronze, sentindo o calor residual das brasas que consumiam holocaustos contínuos, o crepitar das gorduras pingando como lágrimas divinas. Ali, de joelhos curvados, até doerem as juntas endurecidas pela idade, ele estendia as mãos calejadas para o céu invisível através do véu, a voz rouca erguendo-se em oração que brotava das profundezas da alma dilacerada. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, entronizado sobre os querubins, tu és o único Deus em toda a terra. Inclina teus ouvidos, ó pastor de Israel, e vê nossa aflição. Senaqueribe blasfema contra ti, ó vivente, com lábios impuros que profanam tua santidade. Cada palavra era um suspiro exalado com o fôlego vital, o peito arfando em ritmo com os batimentos cardíacos que ecoavam no peito como tambores de guerra celestial, pensamentos fluindo em cascata. A misericórdia do Êxodo, quando o mar se abriu para Israel cercado. O pacto com Abraão, inquebrantável apesar da fraqueza humana. E a promessa de redenção que pairava como sombra de asas protetoras sobre Sião. Os ecos da oração reverberavam pelas abóbadas do templo, misturando-se ao canto dos levitas. Santo, santo, santo é o Senhor. Um bálsamo para a alma sitiada, onde a fé se revelava não como escape ilusório, mas como rocha inabalável em meio ao furacão de perdas e temores que devoravam as bordas da esperança. Enquanto a procissão retornava aos confins do palácio, com o sol agora no zênite lançando sombras curtas e impiedosas sobre os pátios de oliveiras murchas, cujas folhas secas rangiam sob as solas como ossos triturados, mensageiros foram despachados às pressas para a casa do profeta Isaías, filho de Amós, cuja morada nas colinas de Ofel exalava o aroma terroso de pergaminhos e tintas de oculistas, misturado ao suor de vigílias proféticas. Ezequias, reclinado em seu leito de ébano entalhado com cenas do Sinai, sentia o tecido de linho fino colar à pele febril, o corpo exaurido protestando com dores lancinantes nas costas arqueadas pela tensão, enquanto ditava a mensagem aos escribas. Hoje é dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Estamos cercados como o parto prematuro que não pode nascer. Talvez Javé ouça e nos livre das mãos do rei assírio. O mensageiro, um jovem levita de olhos ardentes de zelo, partia a pé pelas veredas sinuosas, músculos das pernas queimando com o esforço ascendente, poeira aderindo às panturrilhas nuas, o coração acelerado pelo peso da nação sobre seus ombros estreitos, enquanto o sol castigava sua nuca como marca de Caim invertida em serviço redentor. Horas se arrastavam como séculos, o palácio envolto em silêncio opressivo, quebrado apenas pelo murmúrio de orações nos aposentos das mulheres, onde a rainha Hefzibá, com mãos trêmulas torcendo um talite de seu filho herdeiro Manassés, sentia o ventre contrair em eco ao clamor nacional,
lágrimas quentes traçando sulcos no rosto empoado de col borrado. Você experimenta, nesse interlúdio de espera agonizante, o peso do tempo dilatado, o ar denso como mel grosso carregado de expectativa divina, e o sussurro interior que revela: esta pausa não é abandono, mas o fôlego de Javé reunindo forças para o sopro miraculoso que dissipará os inimigos como fumaça ao vento. Na casa de Isaías, situada em um terraço rochoso, de onde se avistava o vale do Cedron, serpenteando como veia aberta, o profeta recebia a mensagem com olhos flamejantes, sob sobrancelhas espessas, como nuvens de tormenta, sua barba profética caindo em cachos grisalhos sobre o peito largo marcado por anos de jejuns e visões celestiais. O ar ali era fresco, perfumado por ervas silvestres de Gileade, moídas para chás visionários, contrastando com o inferno sitiado abaixo. Sentado em tapete de lã, tecida por suas mãos calejadas, Isaías ouvia o mensageiro ofegante, sentindo o espírito de Javé agitar-se em suas entranhas como vento em cavernas profundas, visões inundando sua mente. Exércitos assírios prostrados em pilhas inertes, um anjo com espada flamejante varrendo o acampamento como foices em seara maligna. Erguendo-se com deliberação profética, músculos endurecidos pela peregrinação aos altos santos protestando levemente, ele respondia com voz que ressoava, como trombeta chofar. Dizei a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: ouvi as palavras de Senaqueribe, que blasfema contra mim. Eis que porei um espírito nele, e ele ouvirá um rumor e voltará à sua terra, onde cairá pela espada. O mensageiro, com o pergaminho selado pressionado contra o peito acelerado, descia as encostas com passos apressados, pedras soltas rolando sob seus pés como avisos de julgamento iminente, o suor escorrendo em riachos pela testa, misturando-se à poeira para formar lama sagrada de missão cumprida. Ao entregar a resposta no palácio, Ezequias alia à luz de lâmpadas de barro fumegantes, sentindo um calor novo, não de febre, mas de fogo pentecostal, percorrer suas veias, dissipando o gelo do desespero. Lágrimas de alívio brotavam, salgadas como as águas do Mar Morto, enquanto ele prostrava o rosto contra o piso frio, murmurando: bendito sejas tu, ó Javé, por tua misericórdia, que transforma cercos em testemunhos de tua aliança eterna. A noite que se seguia era de tensão palpável, o céu sobre Jerusalém cravejado de estrelas que pareciam olhos vigilantes do exército celestial, enquanto nos acampamentos assírios, tendas de feltro grosso rangiam ao vento noturno carregado de umidade úmida das cisternas assoreadas. Soldados de barba trançada e tatuagens de Axur compartilhavam rações de cevada murcha ao redor de fogueiras crepitantes, suas risadas roucas ecoando como hienas saciadas por pilhagens recentes. Senaqueribe, em sua tenda real adornada com troféus de reis subjugados, crânios dourados de Ramate pendurados como sinos macabros, consultava adivinhos com fígados de ovelhas fumegantes, sentindo um presságio inquietante roer suas entranhas, o ar impregnado de incenso pagão de Belenoim e mirra roubada de caravanas árabes. Seus generais, Rabsaque à frente, com olhos injetados de fadiga e fúria, relatavam o impasse das muralhas reforçadas, o fedor de fome começando a infiltrar até os sitiantes, enquanto Ezequias, no palácio, velava em oração contínua, o corpo prostrado sobre um tapete puído, joelhos doendo contra a pedra implacável, cada respiração uma inalação de fé pura, exalação de rebelião ao medo. Você sente o silêncio da cidade como um manto vivo, pulsando com expectativa, o ar fresco da meia-noite arrepiando a pele nua sob as cobertas finas e o zumbido sutil de asas angelicais invisíveis
que se aproximam, preparando o sopro devastador. Ao raiar do dia seguinte, quando o horizonte se tingia de púrpura sangrenta como ferida aberta no firmamento, um clamor indescritível irrompeu dos campos assírios. Gritos gorgolejantes, o clangor de armas caindo de mãos inertes, o relincho pânico de cavalos tombando sobre carcaças de seus cavaleiros. Ezequias, despertado pelos vigias nas torres de Hananel, subia as muralhas com pernas ainda entorpecidas pelo sono intermitente, o coração martelando contra as costelas como prisioneiro libertado, e via de longe o espetáculo divino. 185.000 corpos imóveis, espalhados como trigo ceifado pela foice de Javé. O ar agora carregado pelo fedor inicial de morte em massa, moscas zumbindo em nuvens negras sobre faces congeladas em agonia eterna, tendas vazias balançando ao vento como fantasmas abandonados. Nenhum assírio restava vivo. O anjo da morte, invisível mas palpável em seu rastro de terror silencioso, havia passado na noite, espada de fogo varrendo a horda como palha ao vento do espírito. Senaqueribe, o único sobrevivente entre os nobres, fugia a todo galope rumo a Nínive, seu cavalo espumando de exaustão, o rosto pálido sob a coroa real, assombrado por visões de um deus hebreu que não dobra a reis. Jerusalém despertava em sussurros atônitos, mulheres saindo aos terraços com mãos sobre a boca, crianças apontando para o vale de Renom, agora tapete de derrota inimiga, enquanto Ezequias caía de joelhos nas ameias, lágrimas escorrendo quentes pela barba empoeirada, sentindo o tremor dial e divino percorrer o corpo como eletricidade celestial, o sol nascendo em esplendor sobre a cidade liberta, revelando o milagre em toda sua glória irreversível. Nos dias que se seguiram, o ritmo da vida em Jerusalém desacelerava em reverência prolongada, como se o tempo se curvasse ante a majestade do ocorrido, com Ezequias ordenando sacrifícios contínuos no templo, o altar fumegando com holocaustos de touros e cordeiros, cujas gargantas cortadas jorravam sangue escarlate sobre as bases de bronze, o aroma de carne queimada, elevando-se em colunas espessas ao céu como incenso de gratidão eterna. Sacerdotes lavavam as entranhas em água corrente do Quidrom, sentindo o frescor líquido lavar não só as vísceras, mas as almas marcadas pelo cerco, enquanto levitas entoavam salmos de vitória. Cantai ao Senhor, pois fez maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo lhe deram vitória. Vozes harmoniosas ecoando pelas galerias do templo, penetrando os corações ainda feridos pelas perdas das cidades irmãs. Ezequias, caminhando pelos pátios sagrados com passos meditativos, sentia os músculos relaxarem pela primeira vez em meses. O ar puro do pós-milagre carregado de orvalho matinal e flores de jasmim reabrindo em rebento de esperança, pensamentos profundos girando em torno da lição gravada em sua carne. Obediência em meio à rebelião nacional havia invocado misericórdia, transformando julgamento em redenção, pacto renovado em meio às cinzas do medo. Você permanece ali, imerso no silêncio pós-tempestade, sentindo o vento suave acariciar a pele como toque de Javé, o pulsar da cidade revivendo em batidas lentas de gratidão, cada respiração, uma afirmação da fé que emerge vitoriosa quando tudo mais perece. Meses depois, com as muralhas reparadas e cisternas reabastecidas por chuvas providenciais que encharcavam os vales secos em torrentes fertilizantes, Ezequias reunia o povo no átrio do templo para uma festa de renovação da aliança. Mesas postas com pães asmos, queijos de cabra e figos maduros colhidos em pomares milagrosamente preservados. O ar vibrando com risadas contidas ainda tingidas de assombro. Isaías profetizava entre eles, sua voz grave tecendo fios de profecias messiânicas. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros.
olhos fixos no horizonte, onde outrora se erguera o terror assírio, agora campo de ossos blanqueados pelo sol, como testemunho mudo da soberania de Javé. Ezequias, erguendo a taça de vinho de Engedi, sentia o líquido rubi descer pela garganta seca, aquecendo o peito com fogo de certeza espiritual. Reflexões inundando-o. Este cerco não fora mero assalto militar, mas crisol divino forjando uma nação em fé inabalável, onde perdas e medo haviam sido alvos para a seta da misericórdia, revelando que a verdadeira saída reside não em muralhas de pedra, mas no coração rendido ao Rei dos Reis. O sol poente banhava a assembleia em tons dourados, sombras alongando-se como braços de abraço eterno, enquanto o silêncio final se instalava, um silêncio de transformação profunda, onde cada alma pulsava em uníssono com o ritmo do Criador. A fé, não mais teste, mas legado indelével gravado nas pedras de Sião para gerações vindouras. Ato 2. A sombra da doença e o relógio solar regressado. Anos se desenrolavam como pergaminhos no templo, com Ezequias governando em paz relativa, expandindo armazéns de grãos que transbordavam em fartura abençoada, canais de água serpenteando pelos campos como veias de vida, pulsando sob o solo árido de Judá. Mas a soberania de Javé, que poupava nações inteiras, agora voltava o olhar para o íntimo do rei. Uma febre traiçoeira invadia seu corpo, furúnculos inflamando a carne como brasas de julgamento pessoal, o peito arfando em sussurros de agonia, enquanto sombras de morte dançavam nas paredes de marfim de seu quarto palaciano. Ezequias, prostrado na cama de ébano entalhado, virava o rosto para a parede de cedro, lágrimas traçando sulcos em faces envelhecidas prematuramente, oração brotando de entranhas como incenso queimado. Lembra-te, Javé, como andei diante de ti em verdade, com coração íntegro e reto, fazendo o que era bom aos teus olhos. O ar pesava com o cheiro de ungüentos de mirra e aloés, servos inclinados em silêncio reverente, o sol filtrando-se pelas janelas em raios que pareciam dedos acusadores do Criador. Isaías irrompeu no aposento como vento do deserto, sua túnica de linho áspero roçando o chão de mosaico, voz trovejante cortando o ar estagnado. Ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. As palavras caíram como pedras no poço seco da alma do rei, ecoando o veredicto final. E Ezequias uivou em espírito, não de rebelião, mas de rendição profunda. Lágrimas, agora rios de contrição, misturados ao suor da aflição. Sozinho, ele se ergueu sobre cotovelos trêmulos, rasgando as vestes reais em lamento ritual. O coração exposto como altar nu ante o trono invisível, súplicas tecendo-se em teias de memória. Vitórias passadas, altares purificados, Páscoa restaurada, tudo oferecido como holocausto de fidelidade. O profeta, já afastando-se pelos corredores ecoantes, foi detido por visão divina, unção fresca em seus lábios. Vai e dize a Ezequias, assim diz Javé, Deus de Davi, ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, eis que acrescento à tua vida 15 anos. Um figo amassado em cataplasma, aplicado à ferida purulenta, trouxe alívio como bálsamo celestial. A febre recuando em ondas de frescor milagroso. Ezequias erguendo-se da cama como Lázaro das trevas. Pele renovada pulsando com vigor de juventude recuperada. Para selar o prodígio, Isaías ordenou erguer um quadrante solar na corte, sombras dançando sobre degraus de pedra calcária, e o milagre do relógio regressado fez o sol recuar 10 graus. O tempo, dobrando-se à vontade de Javé, multidões aglomerando-se em assombro, vozes erguendo-se em salmos de espanto. Grande é Javé em Sião. Ezequias, de pé no pátio banhado de luz invertida, sentia o vinho da vida nova correndo em veias, outrora murchas,
reflexões profundas girando como estrelas no firmamento da alma. A doença não fora punição cega, mas cadinho refinador, provando que oração verdadeira move não só exércitos inimigos, mas os próprios eixos do cosmos, revelando que a misericórdia de Javé responde não a poder ou mérito, mas ao choro do coração quebrantado. O crepúsculo caía suave, sombras agora alongando-se em promessas de legado estendido, enquanto o rei, olhos fixos no horizonte de Sião, entrevia já as sementes de provações futuras, fé ancorada na certeza inabalável de que Javé, o ancião de dias, rege o tempo e a eternidade com mão de graça inexaurível. Ato 3. Não tardou que ecos de Sião cruzassem desertos ardentes, até as torres de Babilônia, sussurros de prodígio solar atraindo olhares cobiçosos do rei Berodaque-Baladã, cujo coração, entremeado de astúcia pagã, enviou embaixadores carregados de cartas e bálsamos, pretextando saúde restaurada, mas farejando fraquezas em palácios decedentes. Ezequias, ainda embriagado pelo vinho da graça, abriu-lhes os átrios reais como a um filho pródigo, tesouros de Davi desvelados em brilho ofuscante, ouro forjado em lingotes de Salomão, prata como rios de Essiloa, aromas de Ofir em vasilhas de marfim, armas reluzentes em forjas de Tiro, harpas de cordas divinas e pergaminhos de profecias antigas, tudo exposto em pompa jubilosa, o rei guiando-os por salões ecoantes, voz trêmula de orgulho humano, esquecendo que olhos estrangeiros devoram não só com admiração, mas com fome de rapina. Isaías, vigia eterno nos umbrais do templo, sentiu o espírito soprar como vento de alerta, convocando o rei a conselho sombrio. Que disseram aqueles homens? De onde vieram? Ezequias, face rubra de inadvertência, confessou tudo, sem véus ou meias palavras, e o profeta, olhos flamejantes como fornalhas de julgamento, proclamou o oráculo inexorável. Ouviste, ó rei? Eis que dias virão em que tudo quanto há em tua casa e o que entesouraram teus pais até este dia será levado à Babilônia. Nada restará, diz Javé, e de tuas entranhas sairá semente, que hão de ser eunucos nos palácios do rei da Babilônia. Palavras como trovões rasgando o véu da ilusão, visão de carroças rangentes arrastando glórias para exílio, príncipes de Judá acorrentados em haréns impuros, o sol de Sião eclipsado por ídolos de barro. Ezequias, prostrado ante o mensageiro divino, não murmurou em rebelião, mas curvou a fronte em aceitação serena, respondendo com sabedoria forjada no cadinho da misericórdia. Boa é a palavra do profeta. Paz e verdade haverá em meus dias. Não mais o jovem impulsivo, mas ancião amadurecido pela vara da aflição, vendo na profecia não maldição, mas ponte para a redenção futura, pois Javé, soberano sobre nações e eras, teceria de sementes cativas o Messias prometido, o renovo de Davi, que esmagaria cabeças de serpentes babilônicas. Anos fluíram como águas do Jordão, 15 concedidos, tecendo tapeçaria de paz relativa. Manassés nasceu em berço de louros, herdeiro de trono trêmulo, altares ainda fumegantes em pureza, muralhas reforçadas contra assírios remanescentes. Mas sombras alongavam-se. Ezequias, sentindo o peso da hora final, aproximar-se como águia sobre Nebo. No leito real, rodeado de salmistas e príncipes, compôs o Cântico da Cura, salmo gravado em cobre para gerações. Eu disse, na metade dos meus dias irei à porta do Sheol. Privado fui do resto dos meus anos, mas Javé me livrou da cova da morte e pôs meus pés sobre rocha. Exalou o espírito aos 54 anos, corpo ungido em túmulo de Davi, legado bipartido, glória de reformas e ruína profetizada, mas fé inabalável ecoando nos ventos da história. Sião chorou.
mas ergueu-se em vigília, sabendo que o ancião de dias, tecelão de tramas invisíveis, converte até exílios em berços de salvação eterna. E assim, o ciclo de graça e julgamento girava, eterno como as estrelas sobre o Monte Moriá.